Graças e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito, 365 dias na palavra, 59º dia. Louvo a Deus pela sua vida, por estar aqui firme e forte para mais um dia da leitura da palavra de Deus. Amém? Já convido você que chegou aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, se você é cristão, te convido a fazer parte desse propósito conosco, a caminharmos juntos na leitura diária da palavra de Deus. Amém? 15 a 20 minutos por dia, e em um ano teremos lido toda a Bíblia, fortalecendo a nossa fé, aprendendo mais de Deus, ouvindo mais a boca do Senhor falar aos nossos corações diariamente. Amém? Uma bênção será ter você aqui conosco. Amém? Então já peço que todos deixem um like, quem não está inscrito se inscreva e vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais uma oportunidade, orar ao Senhor apresentando o nosso propósito, o que Ele fala aos nossos corações. Amém? Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, maravilhoso és Tu, Deus poderoso, Deus de vitória. Senhor, te louvamos porque Tu és bom, porque Tu és fiel e sem Ti nós não somos nada. Senhor, obrigado pela Tua presença no nosso meio, obrigado Espírito Santo por falar aos nossos corações. Guia mais uma vez a leitura no dia de hoje. O Senhor sabe do coração de cada um, o Senhor sabe das necessidades. Então fala aquilo que a gente precisa ouvir, ó Pai. Abre a nossa mente para o entendimento, nos livra das investidas do inimigo contra a nossa vida, Pai, porque ele tem ficado furioso, tentando fazer a gente desistir dessa caminhada, desse propósito, mas em Ti somos mais do que vencedores. Assim oramos e Te agradecemos. Fala mais uma vez conosco, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 25. Amém. Levítico, capítulo 25, o 7º ano. Todos encontraram? Levítico 25 começa assim. O Senhor Deus falou com Moisés no Monte Sinai e mandou que ele desse ao povo de Israel as seguintes leis. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor Deus lhe vai dar, deixe que de 7 em 7 anos a terra descanse em honra do Senhor. Durante 6 anos semeie os seus campos. Podem as parreiras e colham as uvas. Mas o 7º ano será um ano de descanso sagrado para a terra, um descanso dedicado a Deus, o Senhor. Nesse ano ninguém semeará o seu campo, nem podará as suas parreiras. Ninguém colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas. Será um ano de descanso completo para a terra. Os campos não serão semeados, mas mesmo assim produzirão bastante para alimentar todos os israelitas, os seus escravos e as suas escravas, os seus empregados, os estrangeiros que vivem no meio do povo e também os animais domésticos e os animais selvagens. Tudo que a terra produzir servirá de alimento. Ano da libertação. Contem 7 semanas de anos, isto é, 7 anos vezes 7, o que dá um total de 49 anos. Então, no dia 10 do 7º mês, que é o dia do perdão, mandem um homem tocar trombeta por todo o país. Pois esse ano que vem depois de cada 49 anos é o ano sagrado da libertação, em que vocês anunciarão liberdade a todos os moradores do país. Nesse ano, todos os que tiverem sido vendidos como escravos voltarão livres para as suas famílias, e todos os campos que tiverem sido vendidos voltarão a pertencer ao primeiro dono. Nesse ano ninguém semeará os seus campos, nem colherá o trigo que crescer por si mesmo, nem podará as parreiras, nem colherá as uvas, pois o ano da libertação é sagrado para o povo, e nele todos se alimentarão somente daquilo que a terra produzir por si mesma. No ano da libertação, todas as terras que tiverem sido vendidas voltarão a pertencer ao primeiro dono. Na venda ou na compra das terras, não explore os outros. O preço será calculado na base do ano da libertação, pois o que se vende não são de fato as terras, mas as colheitas que elas produzem. Portanto, o comprador descontará do preço o número de colheitas desde o último ano da libertação, e o vendedor calculará o preço na base dos anos de colheita que ainda faltam até o seguinte ano da libertação. Se ainda forem muitos anos, o preço subirá; se forem poucos, o preço baixará. Que ninguém explore os outros, que todos temam a Deus, pois Ele é o Senhor, nosso Deus. A questão do 7º ano. Obedeçam a todas as leis e mandamentos de Deus para que vivam em segurança na terra que vai ser de vocês. Ela produzirá suas colheitas. Haverá bastante comida para todos, e todos viverão em segurança. Mas alguém é capaz de perguntar como é que haverá comida durante o 7º ano, quando ninguém vai semear nem fazer a colheita. A resposta é que Deus abençoará a terra, e no 6º ano ela produzirá colheitas que serão suficientes para 3 anos. Quando vocês semearem os seus campos, no 8º ano, estarão comendo daquilo que colheram no 6º ano, e haverá bastante para comerem até a colheita do 9º ano.
Leis a respeito de propriedades. A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela, e para ele nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Assim, quando um terreno for vendido, o seu antigo dono será o primeiro a ter o direito de tornar a comprá-lo. Se um israelita ficar pobre e precisar vender uma parte das suas terras, o seu parente mais chegado deve tornar a comprar o que ele vendeu. Mas se ele não tiver um parente que compre as terras, é possível que mais tarde ele mesmo fique rico outra vez, podendo assim tornar a comprar o terreno que vendeu. Ele descontará o valor das colheitas que o terreno tiver produzido desde o último ano da libertação e calculará o preço a pagar, tendo como base os anos de colheita que ainda faltarem até o seguinte ano da libertação. Mas se ele não tiver o suficiente para tornar a comprar o terreno, então este ficará pertencendo ao comprador até o seguinte ano da libertação. Nesse ano, o terreno voltará a pertencer ao primeiro dono. Se um homem vender uma casa que fica numa cidade protegida por muralhas, ele terá o direito de tornar a comprar a casa até um ano depois da venda. Mas, se dentro de um ano ele não comprá-la, então ela pertencerá ao comprador e aos seus descendentes para sempre. Nem mesmo no ano da libertação a casa voltará a ser do primeiro dono. Porém, as casas que ficam em cidades sem muralhas são como os terrenos. O primeiro dono tem o direito de tornar a comprar a casa, e no ano da libertação ela voltará a ser do primeiro dono. Os levitas têm sempre o direito de tornar a comprar as suas casas que ficam nas cidades onde moram. Mas se um levita vender a sua casa numa dessas cidades e não tornar a comprá-la, então no ano da libertação a casa volta a ser dele, pois as casas das cidades onde os levitas moram serão sua propriedade permanente no meio do povo de Israel. Mas os campos em volta das cidades onde os levitas moram não podem ser vendidos. Eles pertencem aos levitas para sempre. Leis a respeito dos pobres. Se um israelita que mora perto de você ficar pobre e não puder sustentar-se, então você tem um dever de tomar conta dele. Ajude-o como se ele fosse um estrangeiro que mora no meio do povo, a fim de que ele continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que você lhe emprestar. Respeite a ordem de Deus para que esse homem continue a morar perto de você. Não cobre juros sobre o que você lhe emprestar, nem tire lucro dos alimentos que você lhe vender. É isso que o Senhor, nosso Deus, nos manda fazer. Foi Ele quem nos tirou do Egito para nos dar a terra de Canaã e para ser o nosso Deus. Leis a respeito dos escravos. Se um israelita que mora perto de você ficar tão pobre que chegue a ponto de ter de se vender a você para ser seu escravo, não faça trabalhar como escravo. Trate-o como se ele fosse um empregado ou um estrangeiro que mora com você. Ele trabalhará para você até o ano da libertação. E nesse ano, ele e os seus filhos irão embora e voltarão para sua própria família e para as terras dos seus antepassados. Os israelitas são escravos do Senhor Deus, quem os tirou do Egito. Eles não deverão ser vendidos como escravos. Portanto, não os trate com crueldade, mas respeite a ordem de Deus. Se precisarem de escravos ou escravas, vocês poderão comprá-los dos povos vizinhos do seu país. Também poderão comprar os filhos dos estrangeiros que moram no meio de vocês. Essas crianças que nasceram na terra de Israel poderão ser compradas como escravos, e os seus donos poderão deixá-los como herança aos filhos, a quem esses escravos deverão servir a vida inteira. Mas o israelita não pode ter outro israelita como escravo, nem pode tratá-lo com crueldade. Pode acontecer que um estrangeiro que vive no meio do povo fique rico e que um vizinho israelita fique pobre e se venda como escravo a esse estrangeiro ou alguém da família dele. Nesse caso, depois de vendido, o israelita tem o direito de ser comprado de novo. Um irmão, um tio, um primo ou um parente chegado poderá comprá-lo. Ou, se ganhar bastante dinheiro, ele mesmo poderá comprar a sua liberdade. Ele e o homem que o comprou combinarão o preço que deverá ser pago de acordo com o número de anos desde o ano em que ele se vendeu até o seguinte ano da libertação. O cálculo será feito tendo como base o salário que um empregado recebe. Se ainda faltarem muitos anos até o ano da libertação, ele pagará uma parte maior do dinheiro que recebeu quando se vendeu. Mas, se faltarem poucos anos, a parte será menor. O dono tratará como se ele fosse um empregado que é contratado para trabalhar por ano. Não deixe que o dono o trate com crueldade. E, se o homem não for libertado por nenhum desses modos, então, no seguinte ano da libertação, ele e seus filhos ficarão livres, pois os israelitas são escravos de Deus, que os tirou do Egito. Ele é o Senhor, o Deus deles. Glória a Deus. Levítico por hoje concluído. Leremos apenas um capítulo. Amém? Agora vamos para Marcos capítulo 15. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. Jesus diante de Pilatos. Todos se encontraram?
Amém? Vamos lá. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram os seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: "Você é o rei dos judeus?" "Quem está dizendo isso é o Senhor", respondeu Jesus. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta: "Você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você." Porém, Jesus não disse mais nada e Pilatos ficou muito admirado com isso. Jesus é condenado à morte. Versículo 6. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era de costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: "Vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus?" Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo. Ele perguntou: "O que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus?" E eles gritaram: "Crucifica!" "Que crime ele cometeu?" perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: "Crucifica! Crucifica!" Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Aí os soldados levaram Jesus para o pátio interno do palácio do governador e reuniram toda a tropa. Depois vestiram em Jesus uma capa vermelha e puseram na cabeça dele uma coroa feita de ramos cheios de espinho e começaram a saudá-lo dizendo: "Viva o rei dos judeus!" Batiam na cabeça dele com um bastão, cuspiam nele e se ajoelhavam fingindo que o estavam adorando. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas. Em seguida, o levaram para fora a fim de o crucificarem. A crucificação de Jesus. No caminho, os soldados encontraram um homem chamado Simão, que vinha do campo para a cidade. Esse Simão, o pai de Alexandre e Rufo, era da cidade de Cirene. Os soldados obrigaram Simão a carregar a cruz de Jesus e levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar de caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. Em seguida, os soldados crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com os dados, para ver qual seria a par de cada um. Eram 9 horas da manhã, quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra ele: "O rei dos judeus." Com Jesus, crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam assim: "Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve-se a si mesmo." Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: "Ele salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o rei de Israel, descer agora da cruz e então creremos nele." E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. A morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste?" Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: "Escute, ele está chamando Elias." Alguém correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão, deu para Jesus beber e disse: "Espere, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz." Aí Jesus deu um grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O oficial do exército romano que estava em frente da cruz, vendo Jesus morrer naquele modo, disse: "De fato, este homem era o Filho de Deus." Algumas mulheres também estavam ali, olhando de longe. Entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, que era mãe de José e de Tiago, o mais moço. Essas mulheres tinham acompanhado e ajudado Jesus quando ele estava na Galileia. Além dessas, estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele para Jerusalém. O sepultamento de Jesus. Já era quase meia-noite quando chegou José, que era da cidade de Arimateia. Ele era um homem importante e fazia parte do conselho superior. José também esperava a vinda do reino de Deus. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Por isso José, tomando coragem, foi falar com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus já estava morto.
chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que Jesus tinha morrido. Depois de receber a informação do oficial, Pilatos entregou a José o corpo de Jesus. José comprou um lençol de linho, tirou o corpo da cruz e o enrolou no lençol. Em seguida, pôs o corpo num túmulo cavado na rocha e rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, estavam olhando e viram onde o corpo de Jesus foi colocado. Glória a Deus. Glória a Deus. Leitura maravilhosa, relembrando o sofrimento do nosso Deus. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esta oportunidade. Vamos orar agradecendo por mais uma vez o Senhor ter falado aos nossos corações. Amém? Senhor meu Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Senhor, por mais uma vez estar conosco neste momento de leitura maravilhosa. Ó Deus, obrigado pela tua vinda. Obrigado, ó Deus, por ter mandado seu Filho em prol da nossa vida, da nossa salvação. Ó Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Ó Deus, nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor é misericordioso. Ó Pai, o teu Filho Santo, Pai, veio aqui e morreu pelos nossos pecados. Senhor, nos ajuda cada vez mais a andar na tua presença, andar e viver em santidade e te agradando. Que nós venhamos cada vez mais, Pai, tirar tudo de nós, aquilo que não te agrada, aquilo que não provém de ti, e que nós venhamos nos encher da tua presença, Pai. Oh, Pai, obrigado por mais uma vez estar aqui conosco presente, e que amanhã o Senhor também novamente esteja aqui conosco para falar aos nossos corações. Assim oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Já sabe, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu comentário. E amanhã estaremos aqui juntos novamente para a honra e glória do Senhor, para ouvir a sua voz. Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus e até amanhã.